Alguns anos atrás parecia que era o fim da linha para a pirataria, certo? Mas de repente o jogo virou completamente. Hoje a gente vai mergulhar em como as mesmíssimas empresas que prometeram acabar com a pirataria, ironicamente, acabaram ressuscitando ela. E olha, essa não é uma história simples de crime, é uma reação super complexa do mercado. Vamos voltar um pouquinho no tempo ali para 2020. Naquela época o papo era um só. Serviços de streaming, tipo a Netflix, pareciam ter encontrado a solução definitiva para o problema. Era tão prático, o preço era justo, a opção legal era sem dúvida muito melhor. E aí a gente chega a este número, 216 bilhões. É isso mesmo. Essa é a quantidade de visitas anuais a sites piratas hoje em dia. Um salto assim impressionante que nos obriga a perguntar. E essa é a grande pergunta, né? O que foi que deu errado? Como que a gente saiu de um cenário onde a pirataria parecia com os dias contados para esse ressurgimento gigantesco? A resposta, pelo que tudo indica, está na quebra de uma promessa. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar para aquela chamada Era de Ouro do streaming. Uma época em que a indústria parecia ter acertado em cheio na fórmula. Nessa época, a proposta era irrecusável. A Netflix, por exemplo, tinha um catálogo enorme por um preço baixinho, sem anúncios, sem vírus, sem dor de cabeça. E o mesmo valia para serviços como o Game Pass nos jogos. Pela primeira vez, pagar era mais simples e muito mais prático do que piratear. E claro, o público respondeu a isso, migrando em massa para o lado legal da força. Só que essa era de ouro, bem, não durou muito. As estratégias da indústria mudaram e a experiência do consumidor, que era o grande diferencial, começou a desmoronar bem rápido. O que rolou foi a tal da fragmentação. Basicamente, cada estúdio olhou para o sucesso da Netflix e pensou, quero um para mim. Aí, filmes e séries que antes estavam todos juntos num lugar só, começaram a ser puxados para serviços exclusivos. Aquela conveniência de ter tudo na mão simplesmente sumiu. E esse exemplo de Doctor Who é perfeito para ilustrar a frustração. Para conseguir assistir uma única série, a pessoa fica perdida, com o conteúdo todo espalhado por aí ou, o que é pior, simplesmente indisponível legalmente na sua região. Cadê a praticidade? E enquanto o conteúdo ia se espalhando e diminuindo, os preços, só subiam. Dá uma olhada na trajetória da Netflix aqui no Brasil. Começou com R$15 lá atrás e hoje está em R$45. É um aumento de 200%. Muito, mas muito acima da inflação. E olha, não foi só a Netflix, não. A tendência foi geral. Disney Plus, Apple TV Plus, Xbox Game Pass, todo mundo com aumentos bem expressivos. O custo para manter o acesso ao mesmo conteúdo de antes disparou. Esse tweet antigo da Netflix virou quase um meme, um símbolo dessa virada de chave. Em 2017, a empresa praticamente incentivava o compartilhamento de senhas. Fazia parte daquele marketing mais amigável, sabe? Agora, avança o filme para hoje e o cenário é totalmente outro. Aquele compartilhamento que era amor, agora tem taxa extra. Os planos mais baratos vêm com um monte de anúncio. E talvez o mais frustrante de tudo, conteúdos simplesmente desaparecem do catálogo sem aviso nenhum, não por licença, mas para cortar custos mesmo. A promessa original foi totalmente por água abaixo. E aí, com um serviço legal cada vez mais caro, mais fragmentado e menos conveniente, um velho conhecido viu uma brecha. A pirataria não só voltou, ela evoluiu. E essa comparação aqui deixa bem claro o paradoxo que a gente vive hoje. De um lado, esse labirinto que viraram os serviços legais. Do outro, a alternativa pirata que, ironicamente, começou a oferecer exatamente aquilo que o streaming prometeu e depois tirou. Tudo num lugar só, sem restrição, sem anúncio, quase como um museu digital onde nada some. Então, o ponto central é esse. As pesquisas estão mostrando que, para muita gente, a pirataria deixou de ser só uma questão de não pagar. Ela se tornou a melhor opção em termos de facilidade de uso, de ter um catálogo completo. Aquela conveniência, que era a grande arma dos streamings, foi roubada pelo seu inimigo mais antigo. E essa história toda não está acontecendo só com filmes e séries, não. A mesmíssima dinâmica de promessas quebradas está se desenrolando no mundo dos games e dos softwares também. Essa frase do Nótico, criador do Minecraft, vai direto no ponto, a questão da propriedade digital. E esse é um dos maiores pontos de conflito hoje em dia. O roteiro é assustadoramente familiar, né? Primeiro, eles oferecem um serviço incrível, super acessível, para atrair milhões de pessoas. Depois que todo mundo já está dependente, os preços dobram e os termos de uso ficam cada vez mais restritos. Essa ideia de que a gente não compra mais o produto, e sim uma licença de uso que pode ser revogada a qualquer momento, isso gera uma baita insegurança e acaba empurrando as pessoas para alternativas onde elas realmente possuem o arquivo.
E com isso a gente chega ao ponto principal desta análise, que é tentar reenquadrar a discussão toda. Talvez o foco não devesse ser no ato de piratear, mas sim nas falhas da indústria que alimentam esse ato. É super importante a gente lembrar que piratear tem seus perigos, e não são poucos. Estudos mostram que 1 em cada 3 softwares piratas tem algum tipo de vírus. E quem baixa esse tipo de conteúdo tem uma chance 28 vezes maior de sofrer um ataque hacker. Ou seja, as pessoas estão assumindo um risco gigantesco, o que só mostra um nível de insatisfação com a alternativa legal. E isso nos leva a uma nova definição. A pirataria no século XXI talvez não seja a doença, mas sim o sintoma. Um sintoma bem claro de um modelo de serviço que está quebrado. É uma resposta direta a uma experiência de consumo que foi piorada de propósito. No final das contas, a tese central é bem simples. A história já nos mostrou que as pessoas estão sim dispostas a pagar por conteúdo, desde que a experiência seja justa, prática e com um preço acessível. A pirataria não desaparece com ameaças, ela desaparece com um bom serviço. E isso nos deixa com essa pergunta para refletir. A indústria parece ter criado um ciclo vicioso. Ela piora o serviço para aumentar o lucro e isso, por sua vez, só fortalece a pirataria. A questão que fica no ar é: até quando esse modelo se sustenta? E qual será o próximo capítulo na nossa forma de consumir cultura digital? Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.